Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, seu professor de Geografia, e eu vou dar andamento às nossas atividades. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula. Aula de número 8, e ela tem como objeto de conhecimento sociedade, economia e o mundo do trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Setores das atividades econômicas, tecnologia e o mundo do trabalho. As várias formas de trabalho nos diferentes espaços e contextos temporais. Tecnologia e desemprego. O espaço geográfico como produto do trabalho humano na natureza. Feita a apresentação do objeto de conhecimento da nossa aula, bem como do seu detalhamento, vamos de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre setores da economia e vamos tratar também de relações de trabalho ao longo do tempo e no contexto atual. Neste primeiro momento da nossa aula, nós iremos falar sobre os setores da economia. E eu já tenho aqui imagens, do setor primário que mostra para a gente aqui quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no setor primário, como agricultura, pecuária e extrativismo, que pode ser vegetal, mineral e animal, certo? Nós temos também um outro setor da economia que é de fundamental importância para transformar a matéria-prima que é produzida aqui no setor primário, tá? Que é o setor secundário. Esse setor secundário envolve atividade industrial, de construção civil e transforma a matéria-prima produzida lá no setor primário, tá? Então, o setor secundário é considerado um setor de transformação. Temos também o setor terciário, tá? Estávamos falando do secundário, que vocês estão acompanhando aqui, e vamos também falar do setor terciário, que já vai envolver ali a oferta de serviços de uma forma geral. Então, o comércio, os hospitais, as universidades, as escolas entram no que nós chamamos de setor terciário da economia. Nós temos também um setor muito importante, o quaternário, tá? Não vai aparecer aqui para a gente, porque eu quero detalhar ele melhor com vocês ao longo dessa aula. E também ainda existe alguns impasses acerca da definição do setor quaternário, né? Existe, não existe, de fato, né? É um aprimoramento do setor terciário, tem esse debate. Mas a gente vai tratar do setor quaternário mais à frente. Então, esses são os setores da economia e, a partir desse momento, eu vou fazer uma breve caracterização, uma breve definição, perdão, do que são os setores da economia. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente considera os setores da economia como sendo ali segmentos em que se divide as atividades tanto econômicas como produtivas de uma sociedade. Então, o que a gente faz? A gente pega e divide as atividades econômicas e produtivas da nossa sociedade através ali dos setores da economia, certo? Bem, prosseguindo, eu quero destacar também um pouco sobre alguns pontos importantes sobre esses setores da economia. Acompanhe aqui comigo. Olha, os setores da economia são as divisões das atividades produtivas, conforme eu já falei para vocês, tá? Classificam-se ali conforme o estágio da produção e da complexidade, então esses setores são divididos de acordo com o estágio da produção, de acordo com a complexidade também que envolve a produção de um determinado produto, mercadoria ou serviço, por exemplo, tá? São essenciais para entender a economia de um país ou região. Então, quando eu analiso os setores da economia de um país, dá para eu saber, só analisando os setores da economia, tá? Se esse país ele é desenvolvido, se ele está em desenvolvimento, se ele é um país emergente, tá? Então, tudo isso eu consigo perceber analisando os setores da economia de um país. Os setores da economia, eles influenciam no desenvolvimento socioeconômico. Dá para eu saber também, o grau de desenvolvimento social e econômico de uma determinada sociedade, analisando também os setores da economia. E ele também serve como base, os setores da economia, servem como base para análise ali, para a gente analisar a riqueza e emprego que é gerado dentro do território de um país, por exemplo, certo? Bem, prosseguindo,
eu quero, a partir desse momento, caracterizar aqui com vocês, de uma forma bem breve, tá? Cada um desses setores da economia, tá? Professor, quais são os setores da economia? São 4. São eles: setor primário, secundário, terciário e quaternário, tá? Professor, quantos setores da economia nós temos? 4. Quais são, professor? Setor primário, secundário, terciário e quaternário. Característica bem básica do setor primário. Acompanhe aqui comigo. Bem, o setor primário, ele reúne ali as atividades relacionadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo. Como eu falei para vocês, esse extrativismo, ele é animal, mineral, vegetal, e é o setor primário ali que produz matéria-prima, né? Produz ali produtos in natura, por assim dizer. E essa matéria-prima é utilizada, por exemplo, pelo setor secundário, pelo setor terciário, certo? Prosseguindo, nós temos o setor secundário, que abarca ali a atividade industrial e também a construção civil. Como eu falei para vocês, é o setor que transforma a matéria-prima lá do setor primário em bens ali industrializados, né, com mais valor agregado, por exemplo, certo? Prosseguindo, nós temos o setor terciário, e ele é composto pelos serviços, de uma forma geral, que são prestados através ali do comércio, mercados, shoppings, lojas de uma forma geral, tá? E também nós temos as universidades, os hospitais que entram ali dentro do chamado setor terciário. Ele é um setor essencial, garante ali que aquilo que é produzido no primário e secundário seja comercializado, por exemplo, tá? Chegamos ao setor quaternário. O que esse setor faz, professor? Ele produz conhecimento, tá? É um setor ali de serviços mais intelectuais, produz tecnologia, produz conhecimento tecnológico, né, suficiente para que a gente tenha mudanças no setor primário, secundário e terciário, perdão, e melhore, tá, a produção nos outros 3 setores, tá? Então, é um setor de fundamental importância, o quaternário, marcado ali pelo desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia, que é tão importante para os demais setores, tá? Bem, a partir de agora eu vou caracterizar com detalhes cada um desses setores. E é claro que eu vou começar com o setor primário. Vamos lá, as principais características. Professor, quando eu ouvir setor primário, o que eu tenho que pensar? Olha, que é um setor que envolve as atividades tanto de agricultura como de pecuária, além do extrativismo, que, como eu já falei para vocês, pode ser o vegetal, animal e o mineral. O setor primário também é base para as cadeias produtivas dos demais setores, produz matérias-primas, perdão, para os demais setores. Ele é muito predominante em economias menos desenvolvidas. Como assim, professor? Economias menos desenvolvidas, normalmente, elas tendem a ter um setor, a maior parte da população economicamente ativa, por exemplo, empregada aqui nesse setor primário. Ele é o maior responsável também pelo produto interno bruto, né? Então, quando um país tem muito da sua economia dependente do setor primário, marca ali o seu grau de desenvolvimento, né? Ele é um menos desenvolvido, por assim dizer. Alto impacto ambiental, se não for sustentável. Olha, a gente precisa muito da atividade de agricultura, pecuária e extrativismo. É de onde vêm os alimentos, por exemplo, mas nós precisamos fazer isso de forma responsável, tá? Tentando reduzir ao máximo os impactos ambientais que essas atividades podem ocasionar. A modernização, né, com tecnologia pode aumentar a produtividade nesse setor, no setor primário, e também diminuir, é claro, os impactos ambientais. Até aqui tudo tranquilo? Deu para entender as características do setor primário? Agora eu quero destacar para vocês as principais características do setor secundário, tá? Acompanhe aqui comigo que eu tenho alguns pontos importantes para a gente analisar. Vamos lá. Bem, primeira característica do setor secundário. Acompanhe aqui comigo. Ele atua na transformação de matérias-primas em bens industrializados. Transforma a matéria-prima que veio lá do setor primário em um bem já industrializado, tá? Desenvolve atividades como construção civil e produção de bens duráveis. Bem duráveis são aqueles bens que têm uma
que duram, por assim dizer, tá, um pouco mais de tempo, como, por exemplo, um automóvel, é considerado ali um bem durável, tá? Agrega valor aos produtos, né, do setor primário. Então você vem lá do setor primário, você vem com a matéria-prima ela custa menos, tá? Ela tem um valor menor. Quando você transforma em um bem industrializado, né, você pega, por exemplo, alumínio, transforma numa bateria, transforma num aparelho de celular, num automóvel, você tem ali um valor sendo agregado em decorrência do processamento que é feito para produzir essa mercadoria, tá? Gera também emprego em larga escala, já gerou muito mais, mas com esses avanços tecnológicos que nós estamos tendo, né, cada vez o setor secundário tem cada vez menos, né, postos de trabalho. Ele se concentra em áreas com uma infraestrutura logística e energética bem robusta. Então, as indústrias, por exemplo, de uma forma geral, a construção civil, ela é mais forte, ela é mais intensa nos grandes centros urbanos, né, que têm a infraestrutura necessária para o desenvolvimento desse setor da economia, que é o setor secundário. Prosseguindo, eu destaco para vocês as características do setor terciário. Acompanhe aqui comigo. Bem, o setor terciário, ele envolve ali ah, atividades como o comércio, saúde, educação, turismo, transportes. Então, são essas atividades que compõem o chamado setor terciário, tá? Bem, diferente da indústria e da agricultura, ele oferece mais serviços, tá? A indústria produz um carro para vender. O setor terciário, né, ele produz serviços. Você pode comprar um atendimento médico, você pode comprar, por exemplo, um curso para se graduar. Então, ele trabalha mais oferecendo ali serviços, ao invés de um produto propriamente dito, tá? Está mais concentrado em áreas urbanas, né? Que é onde a gente tem uma maior demanda. Então, o setor terciário vai para onde tem muita gente, para as cidades maiores, tá? É o setor que mais emprega atualmente em funções ali variadas, tá? Então, é um setor onde a gente tem a maior parte da população economicamente ativa, daquela população que está trabalhando, empregada. Inclusive, se a maior parte da população economicamente ativa está empregada no setor terciário, é um indicativo de que esse país está em desenvolvimento, né? É um país emergente ou já é um país desenvolvido, tá? Apoia e facilita as atividades do setor primário e secundário. É no setor terciário que o que é produzido no setor primário e secundário, por exemplo, é vendido, tá? Então a gente tem que entender o setor terciário como um setor que apoia tanto o setor primário como o setor secundário, certo? Bem, agora nós vamos falar um pouco, tá, sobre o setor quaternário, destacando também quais são as principais características desse importante setor da economia. Chegamos ao setor quaternário e vamos lá às suas principais características. Ele é baseado no conhecimento, foca na pesquisa, na inovação, na informação. Envolve ali áreas como a informática, a biotecnologia, as telecomunicações, ciência de uma forma geral. Exige uma mão de obra extremamente qualificada. Pensa nas pessoas que produzem essa tecnologia que nós usamos, né? Desenvolvem pesquisas que são aproveitadas para melhorar a nossa vida, para melhorar a produção industrial, por exemplo. Então, a mão de obra é extremamente qualificada, especializada, tá? Produz ideias, patentes, softwares e novas soluções para os problemas que nós temos e que surgem, né, conforme nós vamos avançando enquanto sociedade, tá? E também a gente tem o apoio aos demais setores da economia, primário, secundário e terciário, promovendo ali inovações para melhorar, por exemplo, a atividade de agricultura, a atividade de pecuária, os serviços de uma forma geral. Então, o setor-chave, o quaternário, para o desenvolvimento das atividades no setor primário, secundário e terciário, tá bom? Bem, já sabem quais são os setores da economia, né? E agora, como a gente está falando de setores da economia, que é o que emprega as pessoas, né? Nós vamos falar de relações de trabalho a partir desse momento. A gente vai entender o que é o trabalho, tá? E como, ao longo do tempo, nós tivemos
diversas relações de trabalho e como estão essas relações de trabalho no contexto atual. Primeiramente, eu quero definir o que é trabalho aqui com vocês. Acompanhe aqui comigo. Bem, trabalho é a atividade humana que é capaz de transformar a natureza, modificar o espaço em que nós vivemos, tá? E essa modificação do espaço, ela ocorre de acordo com as nossas necessidades, né? Com as necessidades de cada grupo humano. Então, essas modificações que o homem faz na natureza através do trabalho, elas vêm para atenderem às nossas exigências de locomoção, vestimenta, moradia e também de alimentação, certo? Olha a importância do trabalho. E é importante que vocês saibam também que é por meio do trabalho que o homem transforma a natureza e constrói o que nós denominamos em geografia de espaço geográfico, tá? Então é através do trabalho que o homem transforma a natureza. Os seres humanos acumulam conhecimentos que modificam a natureza e, consequentemente, modificam também a relação que nós estabelecemos entre nós, seres humanos, tá? O trabalho ele está dividido de acordo com o espaço geográfico onde ele acontece, né? O trabalho no campo, né, no espaço rural, tem suas características. O trabalho no campo também tem as suas características, certo? Prosseguindo, a partir desse momento, eu quero tratar com vocês das diversas formas de relações de trabalho que nós tivemos, né, ao longo da nossa existência enquanto sociedade. Então, foram diversas as relações de trabalho estabelecidas durante a nossa existência enquanto sociedade. E eu vou apontar aqui para vocês as relações de trabalho que eu considero as principais, né? Eu vou começar com a escravidão. E a gente vai ver quais são as principais características nessa relação de trabalho denominada de escravidão. Primeiro ponto, ela se baseia na propriedade de um grupo social sobre o outro, né? Então, um grupo social se sente dono, proprietário de outro grupo. Vou citar para vocês a questão dos negros que vieram para o Brasil na condição de escravizados durante o período colonial. Naquela época, eu sei que hoje parece uma barbárie, e era hoje, naquele momento, é hoje também, né, dizer que uma pessoa é uma mercadoria, tá? Mas era assim que os escravos eram vistos, né? Como uma mercadoria, onde uma pessoa tinha propriedade sobre outra e poderia fazer o que bem entendesse, né? Já que se tratava de uma mercadoria. Então, era essa relação que se estabelecia entre os donos de escravos e as pessoas que eram escravizadas no período colonial aqui no Brasil, por exemplo, tá? É uma forma de exploração do trabalho alheio, é claro, você trabalha e não recebe nada por isso. Então, os escravos não recebiam pagamento pelo trabalho feito e a única coisa que eles recebiam era o mínimo para se manterem vivos, né? E continuarem a trabalhar e gerar riquezas para os seus donos, né? Donos no conceito da época, tá, turma? Bem, esse trabalho ele era desenvolvido através de múltiplas formas de violência, tá? Foi uma relação de trabalho que durou aqui no Brasil por alguns séculos, né? E a gente colocou fim a essa relação de trabalho, embora hoje ainda existam pessoas que estão em situações análogas, né, à escravidão. Estão trabalhando em situações que muito se assemelham àquelas vivenciadas pelos negros escravizados ali no período colonial, certo? Bem, temos outra relação de trabalho também que eu considero importante, que é a servidão. Ela é um pouco diferente da escravidão. Por quê, professor? Bem, eu vou destacar para vocês quais são as diferenças. Aqui na servidão, a gente também tem a submissão de um grupo social e outro, só que essa submissão é em troca de proteção. Durante a Idade Média, né, no período medieval, as invasões eram muito comuns e as pessoas se refugiavam nos feudos em busca de proteção. E o senhor feudal, o dono da terra, dava essa proteção para o servo, tá? Só que, em contrapartida, ele tinha que trabalhar de graça para esse senhor feudal, tá? E tinha também que dar parte do que ele produzia naquela terra, né, para o senhor feudal. Bem, baseia-se também no não pagamento daquele que trabalha, né?
E a gente tem aqui os servos, perdem parte da sua liberdade, tá, mas ainda existe limitadamente, né, uma certa liberdade, por assim dizer. Bem, chegamos ao trabalho assalariado, que é a principal forma de trabalho que nós temos no contexto atual, né. O trabalho assalariado, ele ganha força, ele vai se popularizar nos séculos XVIII e no século XIX, que é o período em que a gente tem a Revolução Industrial, né. Então países que são considerados ali o berço da Revolução Industrial, como é o caso da Inglaterra, vão obviamente tentar acabar com o trabalho escravo, porque os produtos que estão sendo fabricados, né, nas fábricas, precisam de mercado consumidor, né. A gente tem a produção sendo feita em larga escala e eles precisavam vender esses produtos. Para eu vender esses produtos, eu tenho que ter pessoas que tenham dinheiro para comprar. E como é que uma pessoa consegue dinheiro? Vendendo, obviamente, a sua força de trabalho em troca ali de um salário, tá bom? Bem, é a forma de trabalho baseada no pagamento, eu trabalho e recebo no final do mês ou a cada quinzena ou semanalmente, o dinheiro, né, um salário pelo trabalho que eu desempenhei, que eu realizei. É a forma de trabalho mais comum, conforme eu já falei para vocês, tá bom? Bem, essas são as 3 principais formas de trabalho que nós tivemos, relações de trabalho, né, ao longo aí da nossa, existência enquanto humanidade, né, não são as únicas e muitas das vezes elas coexistiram, tá bom? Prosseguindo, eu quero destacar também aqui com vocês as transformações vivenciadas nas relações de trabalho, né, em especial nas últimas décadas. O mundo do trabalho ele passou por grandes transformações nos últimos séculos, em especial nas últimas décadas, em decorrência da internet, por exemplo. Hoje existem diferentes modalidades de empregos, como, por exemplo, o emprego formal, o emprego informal, e a tecnologia ela influencia cada vez mais na forma como nós trabalhamos, bem como nas relações entre empregador e empregado, certo? Bem, dando continuidade, eu quero destacar também para vocês que a globalização é um ponto-chave para a gente entender as relações de trabalho no contexto atual. A globalização ela conecta mercados e trabalhadores em escala mundial, e isso provocou profundas transformações nas relações de trabalho. Exigem também novas habilidades por parte dos trabalhadores, né? A gente precisa, obviamente, dominar, né, novos conhecimentos que vão surgindo, que vão aparecendo, e uma maior capacidade também de adaptação, né? Pensa no professor de vocês que já passou pela máquina de datilografar quando criança, né? E hoje tem que encarar os computadores, onde a gente trabalha com quase tudo na nuvem, né? Então é muito diferente. Bem, quero destacar para vocês o trabalho assalariado, né? Que pode ser organizado por categorias. E eu quero destacar 3 categorias para vocês: o trabalho formal, o trabalho informal e o trabalho autônomo, tá? O trabalho formal é toda a relação de trabalho que segue a legislação trabalhista de um determinado país. O trabalhador formal, ele conta com todos os direitos que estão previstos nas leis, por exemplo, do seu país. Então, no Brasil, por exemplo, o trabalhador tem direito a férias, 13º salário, descanso remunerado, licença médica. Então, todo trabalhador que trabalha, como a gente costuma dizer, de carteira assinada, né, é um trabalhador formal e tem os seus direitos ali garantidos. Mas nós temos também o trabalhador informal. E no trabalho informal, a gente tem a relação de trabalho não abrangida pelas formalidades da lei. Então, o trabalhador ele vai realizar suas atividades laborais, mas sem nenhum direito trabalhista. Então, ele não tem direito a férias, 13º, a se aposentar, enfim. É uma situação bem delicada o trabalho informal. E nós temos também o trabalho autônomo. O que é esse trabalho autônomo, professor? Ele ocorre quando o trabalhador desenvolve ali as suas atividades profissionais por conta própria. Ele não possui um empregador, né? Ele não possui vínculo empregatício como a empresa, por exemplo. O trabalhador autônomo não tem os mesmos direitos do trabalhador formal, é claro, mas ele pode recolher os tributos, né, pagar, por exemplo, no nosso país, o INSS, tá?
e garantir direitos básicos, como, por exemplo, o direito a uma aposentadoria, certo? Nesse contexto de um mundo globalizado, de tecnologias, de informática, a gente tem vivenciado a chamada precarização do emprego, que são as relações de trabalho onde o trabalhador ele perde esses direitos básicos, tá? É o caso, por exemplo, do que nós chamamos de uberização do trabalho, que eu vou definir aqui com vocês o que é. Acompanhe aqui comigo. Olha, surgiram nos últimos anos essas plataformas, onde você pode ali se credenciar e trabalhar como motorista de aplicativo, como entregador, por exemplo, também nessas plataformas, tá? Só que tem um problema. Quando eu me cadastro, nessas plataformas, eu não tenho uma relação empregador e empregado, tá? Não há uma contratação direta do trabalhador. Bem, se ele não tem carteira assinada, por assim dizer, né? Ele está desassistido de todos os direitos trabalhistas que existem no nosso país. Não tem nenhum tipo de relação empregatícia, conforme eu já falei, com a pessoa que trabalha nessa plataforma, tá? Então, a plataforma existe ali, mas ela não tem responsabilidade alguma sobre as pessoas que estão ali utilizando essa plataforma para trabalhar. Não usufrui dos direitos dos trabalhadores formais, né? Além disso, né, quem trabalha utilizando essas plataformas de transporte de pessoas, de entregas de mercadorias, encomendas, por exemplo, né, tem que arcar com tudo o que ela precisa para trabalhar. Um exemplo, se eu vou trabalhar de entregador, eu tenho que ter no mínimo uma moto, né? E essa moto eu vou ter que comprar, eu vou ter que pagar os documentos dessa moto, tipo IPVA, vou ter também que dar manutenção dessa moto, se der problema eu vou ter que pagar para fazer a manutenção da moto, comprar o combustível para essa moto rodar e ainda vou ter que pagar um percentual, é claro, para essa plataforma para garantir o meu trabalho lá. Então, observe, além de eu não ter nenhum direito, eu sou responsável por tudo, né? Isso cria uma situação que o trabalhador precisa trabalhar por horas para garantir a sua subsistência, a sobrevivência, né, da sua família, tá? Bem, nesse contexto de um mundo globalizado, a gente tem também a questão do desemprego. Eu quero definir aqui para vocês o que é o desemprego. Acompanhe aqui comigo. Parece bobo, né? É só quem não trabalha, né? Bem, mas a gente considera desempregado, né, aquelas pessoas, né, com idade para trabalhar, e essa idade, obviamente, tem que ser acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas olha o ponto importante, não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentando encontrar trabalho. Em função dessas inovações tecnológicas, dessas novas relações de trabalho estabelecidas, a gente tem, tá, muitas pessoas consideradas desempregadas, né? E aí a gente vai analisar neste momento, tá, quais são ali, como é que está essa questão do desemprego no Brasil, trazendo informações importantes contidas ali presentes no site do IBGE. Acompanhe aqui comigo que eu tenho essas informações mais gerais sobre desemprego aqui no nosso país. Vamos lá, observar. Olha, desempregados. 5,5 milhões, esse dado é do quarto trimestre de 2025, portanto, muito recente. Taxa de desemprego, 5,1, quarto trimestre de 2025 também. Desalentados, 2,6 milhões de pessoas. E taxa de subutilização, 13,4, né? Então, esses são alguns dados de desemprego que a gente tem, né, aqui no nosso país. Lembrando, né, que esses números, né, que a quantidade de desempregados tem caído nos últimos anos, né, tem diminuído, mas ainda assim a gente tem um número elevado. Professor, o que causa esse grande número de pessoas desempregadas? Não só no Brasil, tá? Mas em diversos lugares do mundo, né? São essas questões estruturais, né, como, por exemplo, os avanços tecnológicos, a gente tem o desemprego estrutural, né? A gente tem também essa questão da precarização das relações de trabalho, tudo isso de forma combinada leva a gente a ter esse cenário onde o número de desempregados vai aumentando, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo da nossa aula.